No último dia 5 de novembro, o distrito de Bento Rodrigues, localizado próximo à cidade de Mariana, em Minas Gerais, foi destruído por um mar de lama tóxico. O motivo seria o rompimento de 2 barragens da mineradora Samarco. A lama subiu até 15 metros, soterrou várias casas, levou vidas e deixou mais de 1.000 pessoas desabrigadas. Os danos ambientais já são um dos maiores da história de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. Infelizmente, no país, casos assim não são raros. O Memória PUC TV de hoje vai lembrar algum desses casos, que mesmo tristes, é importante lembrar para que eles não sejam esquecidos e não sejam repetidos. Nós vamos começar com o desastre de Cataguases, em 2003. A barragem de rejeitos da indústria Cataguases de papel se rompeu na manhã de sábado. Milhões de litros de lixívia, substância química usada na produção de papel, escorreram pelo Ribeirão Cágado, afluente do rio Pomba. O produto tem alta concentração de soda cáustica. Por enquanto, o município mais afetado é Aracati, onde houve mortandade de peixes e destruição de plantações e pastos. Mais de 40 municípios da região podem ser atingidos. Hoje, técnicos do IBAMA conferiram o trabalho de contenção que está sendo feito na barragem. A mancha com material tóxico avançou pelo rio Pomba e atingiu 50 quilômetros ao longo do Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento das cidades do noroeste fluminense. A previsão é de que a contaminação atinja em menos de 24 horas o município de Campos, onde se localiza a Foz do Rio. O governo do Rio de Janeiro acusou as autoridades mineiras de lentidão para comunicar a gravidade do desastre. Mais de 40 municípios mineiros e fluminenses estão em estado de alerta. Em Belo Horizonte, o secretário de Meio Ambiente disse que os técnicos da Copasa vão analisar se há necessidade de suprir as comunidades atingidas com água potável. Ele negou que tenha havido omissão da FEAM. Precisamos de ter no estado um cadastro, como determinou o governador, de todos os passivos ambientais que têm resíduos perigosos e que possam causar graves problemas, como o que aconteceu na região de Cataguases. A ministra do Meio Ambiente, que também estava na capital nesta terça-feira, informou que a Petrobras auxilia no trabalho de contenção do vazamento. Nesse momento estamos com uma operação conjunta, governo federal, governo do estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, para fazer a contenção do acidente que tivemos em função do passivo ambiental dessa empresa de papel e celulose. Nossa preocupação é para evitar problemas com a população no abastecimento de água e, ao mesmo tempo, podermos conter muito rapidamente o derramamento. Dá quase uma promiscuidade, né? Interesses econômicos que interferem em interesses políticos, que interferem em interesses institucionais, e o interesse público costuma ficar muitas vezes em último plano. É importante lembrar que os órgãos estaduais nunca tiveram todos os seus técnicos, todo o seu quadro técnico completo. A proposta que nós temos é se implantar um grande projeto no estado de Minas Gerais para se mapear o tipo de resíduo, de rejeito, e dar uma destinação reciclável, reaproveitar, ao invés de causar degradação e morte, gerar emprego e renda e propiciar proteção ambiental. Cabe à sociedade civil dizer que empreendimentos como a indústria de celulose, a mineração e outros, eles são cruciais, mas têm um papel social e tem que ter responsabilidade ambiental. Não dá para que, em troca de alguns empregos, aceitemos a morte e a degradação. Vai chegando o verão, mas a estação não traz só animação. Para algumas pessoas, ela significa chuva, e com a chuva vem os desabamentos. Nós vamos conferir agora a cobertura do jornal 15 Minutos que ele fez sobre alguns desses desabamentos em Minas Gerais. No bairro Jardim Alvorada, região noroeste de Belo Horizonte, uma casa caiu. O barranco que dava sustentação não resistiu às chuvas da manhã. Na hora do deslizamento, só havia uma mulher na casa. Ela ficou presa nos entulhos e foi socorrida pelos vizinhos com ferimentos leves. Muito machucada não estava, não. Ela estava só com muitos hematomas assim na perna. Ela estava lá no destroço, a gente estava tirando a laje para poder o máximo possível até o resgate chegar. O resgate chegou, ela já tinha tirado. Este barranco também deslizou, derrubando um muro e obstruindo a rua. Com as chuvas, mais de 10 residências na vizinhança correm risco de desabamento. A população está com medo e já começa a abandonar as casas. A deste morador ficava a menos de 10 metros da que caiu.
As rachaduras aumentaram e ele teme que a sua casa seja a próxima a ser levada pela chuva. Não durmo direito, preocupado, que nem hoje eu saí para trabalhar, eu fiquei preocupado, aí eu liguei para cá, fiquei sabendo que tinha caído a casa dos vizinhos, e tive que pedir ao meu patrão para me liberar mais cedo, para me vir trabalhar, para me vir o que está acontecendo na minha casa, que eu fico preocupado com meus filhos, com minha mulher. No começo da tarde, a parte de trás de uma igreja caiu sobre o telhado desta casa no bairro Pirajá, região Nordeste. O morador e os parentes cobriram a terra que descia com lona doada pela Defesa Civil. As paredes de 2 quartos foram destruídas. Quando ele começou a construir a igreja, eu falei que estava muito pesado. Ele falou que não precisava te preocupar, que o engenheiro tinha feito isso aí. Como a substância do muro estava... Ele já tinha feito a substância do muro e como tinha feito para a casa separada, então não precisava te preocupar. Vamos ver se ele vem até nós, né? Tem que ele faça, senão a gente vai ter que correr atrás, né? 2 casas próximas à igreja correm o risco de desabar se as chuvas continuarem. De acordo com a Defesa Civil, as chuvas deste verão estão superando médias históricas. Em dezembro, choveu 462 milímetros, enquanto a média é de 296. E apenas nos primeiros 7 dias de janeiro, a média de precipitação é de 224 milímetros. Nas áreas de risco, o perigo vem de todos os lados. Por causa da chuva, este barranco pode desabar sobre a casa de Dona Raimunda. Esta cachoeira, a menos de 10 metros do quintal, aumenta de volume. Parte da terra que sustenta a casa caiu e ameaça chegar até as paredes. Dona Raimunda, que já perdeu a filha num deslizamento, depende da prefeitura para não se tornar mais uma vítima das chuvas em Belo Horizonte. É para eles canalizar a água, então fazer ao menos um muro de arrimo. O barranco na frente desta casa deslizou há cerca de um mês. O dono não teve dúvida. Cobriu a terra com uma lona, trancou a casa e se mudou com a filha e a esposa, mas pretende voltar. Se eu fazer o muro, eu evito, né? O problema ali é só o muro, o perigo lá é só o muro. E o barranco que está em cima, você não tem medo dele, não? Não, o barranco de cima não corre perigo, não. A Defesa Civil Municipal atendeu 51 casos relacionados com a chuva no último fim de semana. 4 famílias foram desalojadas e encaminhadas para abrigos. Há 10 dias, o barraco onde Silvânia morava desabou. Ela e os 4 filhos vieram para o abrigo São Paulo. E 4ª vez já. Então não teve como eu ficar morando lá não, porque a parede caiu, trincou a outra e lá é na beira do córrego, né? Então eu tenho as 4 crianças minhas e eu fiquei com medo de ficar lá, né? O abrigo está com a capacidade esgotada, 154 pessoas. A casa, que vive exclusivamente de doações, passa por dificuldades. No verão, o número de desabrigados aumenta mais que a quantidade de doações. Nós precisamos de gêneros alimentícios, nós precisamos de roupas, de calçados, nós precisamos de leite, material de limpeza, né? O Memória PUC TV fica por aqui, mas se você quiser rever alguma matéria ou reportagem, é só enviar para o nosso e-mail no memoriapuctv@pucminas.br ou então nos procurar nas redes sociais, Facebook ou Twitter, é só procurar pela PUC TV Minas. Até a próxima edição. Tchau!